10 fórmulas no Excel para RH, Recursos Humanos. Vamos ver exemplos práticos de uso de cada uma dessas 10 fórmulas diferentes. E, caso você trabalhe em outras áreas, professor, eu não tenho nada a ver com recursos humanos. Beleza, assiste também esse vídeo, porque eu vou te mostrar 10 fórmulas importantes do Excel que podem te ajudar no seu dia a dia, na prática, para automatizar tarefas, para resolver problemas, para fazer análises. Então, pode ser que essas 10 fórmulas, pelo menos uma, mesmo que você trabalhe em outra área, pode ter uma aplicabilidade para você, vai te ajudar a resolver algum problema, alguma tarefa. E, lembrando, né, conhecimento é sempre bom, é sempre legal ter conhecimento para te ajudar a resolver aí os problemas do seu dia a dia. Vamos começar com a primeira fórmula, que é a fórmula hoje. O que a fórmula hoje faz? Simplesmente retorna a data do nosso hoje. Beleza, só com isso conseguimos fazer muita coisa no Excel. Como exemplo, calcular validades, contas a pagar, contas a receber, ou uma aplicação prática para recursos humanos, prever o retorno de férias, checar vencimentos de exames médicos, treinamentos e assim vai. Então nessa primeira planilha, hoje, vamos utilizá-la para saber se o exame médico desses funcionários está vencido ou não. Como é que eu faço isso, hein, pessoal? Para poder verificar essa validade. Aqui eu tenho a coluna D com a data do último exame. Beleza, isso não importa, isso não é importante para mim. O que é importante é o seguinte, a validade do exame. Então veja que todos os exames têm uma validade. Eu preciso verificar se essa validade está boa ou não. Como é que eu sei se uma validade de alguma coisa venceu ou ainda está válido? Eu tenho que comparar com o quê? Com a data do nosso hoje, certo? Hoje, pessoal, a minha data é dia 26/11. 26/11. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois, em outra data. E isso que importa, é a data do seu hoje comparado com a validade, para ver se está vencido ou não. Mas, aí tem um detalhe, né? Entendendo isso, se eu fixar na célula o dia 26/11, você concorda que o Excel sempre vai considerar que 26/11 é a minha data do hoje, sempre. Se eu abrir a planilha semana que vem, ainda vai estar fixado aqui o dia 26/11. Isso não pode acontecer. É por isso que a gente usa a fórmula hoje no Excel. Por quê? Ela automaticamente consegue sempre retornar a data do hoje atualizado para você. Sempre retorna a data do seu hoje. Se você fechar a planilha, abrir de novo, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, a data vai estar 100% atualizada para você, tá bom? Conforme a data do seu computador. Então, aqui numa célula, eu vou verificar se exame vencido. Enter. O que eu vou fazer? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna e arrastar para a direita. Como que a gente verifica se o exame está vencido? Eu preciso ter, primeira coisa, a data de hoje, certo? Então aqui dentro dessa célula, vamos começar simples. Igual, sempre use o igual, tá bom? Para o Excel entender que você vai usar uma fórmula, hoje, e dou 2 cliques nessa fórmula. 1, 2 para selecionar. Ele já abriu o parênteses e é importante eu fechar o parênteses também. Vamos dar um Enter e ver o que acontece nessa fórmula hoje. Automaticamente retorna a data do meu hoje. E você vai ver que aí no seu computador vai retornar a data do seu hoje. Se você fechar a planilha e abrir de novo amanhã, semana que vem, e assim vai, a data vai estar atualizada para você. Então agora que temos automaticamente sempre a data atualizada atual e a data da validade do exame, podemos comparar essas duas informações para poder saber se o exame está vencido ou se ainda não está, se está ok. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar essa data de hoje aqui e dar um delete. Simplesmente, igual, eu vou comparar se a data do exame que eu tenho aqui do lado, ó, se a data desse exame ela for menor, olha só, menor, tá bom? Esse símbolo, do que a data de hoje, abre e fecha parênteses, Enter. Opa, o Excel retornou falso. Por quê? Porque essa data aqui, ela é maior do que o hoje, então é falso. Beleza, não precisa fazer exame. Agora se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, eu consigo ter aí um retorno de verdadeiro e falso. Onde é verdadeiro, eu sei que eu preciso fazer o exame. Aonde é falso, não precisa. Por que novamente? Porque estamos comparando essa data aqui com a data do nosso hoje atual. E o legal é que, à medida que for passando o tempo, esse status ele vai mudando para você. Aqui eu tenho uma data de 10/2/2026. Quando chegar e passar essa data, esse falso vai ser trocado por verdadeiro. Por quê? Porque aqui dentro utilizamos a fórmula de hoje e estamos vendo se essa data é menor do que a data de hoje. Não, não é, porque ela é maior, tá no futuro, é maior. Então é falso, ainda não chegou, tá bom? Então uma aplicação bem simples e prática de como usar a fórmula hoje aqui no Excel. Uma outra fórmula que podemos utilizar, relacionada a datas, depois vamos ver mais exemplos aqui, tá bom? Outras fórmulas, enfim, é a data diff. O data diff, pessoal, é muito bom quando você quer calcular a diferença entre datas.
Ah, eu quero saber qual a idade da pessoa. Porque saber a idade é importante em muitas empresas, para você saber, às vezes, algum benefício do funcionário, quando que ele faz aniversário, para você mandar alguma coisa, enfim, né? E aqui podemos, com a data diff, que é essa próxima fórmula que vamos ver, calcular o tempo de casa que a pessoa tem. Quanto tempo ela já está na empresa em anos. Também podemos calcular a idade da pessoa, como eu falei, ver se ela pode estar elegível para tirar férias ou não. Além de calcular em anos, também podemos calcular em dias e em meses. Aqui nesse exemplo eu tenho vários funcionários, nascimento, admissão e data das últimas férias, né? E aí o que eu quero saber? Primeira coisa, a idade da pessoa, quantos anos ela tem. Para que a gente possa calcular a idade no Excel, é bem simples. E também na vida real, né? Como é que faz? Você pega a data de hoje e faz a diferença com a data que a pessoa nasceu, certo? A data de nascimento menos a data de hoje. E aí você consegue ter a idade da pessoa. Se você fizer isso aqui no Excel, ela vai dar a diferença contínua. Vai dar um dia muito grande, 3.000 dias, enfim, que vai dar de forma contínua, em dias. Mas eu não quero em dias, eu quero em anos. Então, para isso, a gente pode utilizar a data diff aqui no Excel. Igual data diff. Não se preocupe, porque não vai aparecer para você aquela lista com as fórmulas. Porque a data diff no Excel é uma fórmula, de certo modo, secreta, oculta, que não fica aparecendo, mas ela funciona. Se eu abrir o parênteses, eu já consigo utilizar o data diff. Como é que eu faço? O que eu uso aqui no data diff? A primeira coisa é selecionar a data de nascimento da pessoa, que vai ser aqui, ó, nascimento, ou seja, sempre a data mais antiga, seleciona primeiro, ponto e vírgula. Agora eu preciso colocar a data de hoje. Eu posso digitar a data de hoje, mas já aprendemos deixar o hoje sempre atualizado com a data atual. E assim todos os nossos cálculos também ficam automáticos, sempre atualizados com a data de hoje. Então, como eu quero comparar o nascimento com a data de hoje, nada melhor do que utilizar aqui, ó, a fórmula hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e a última coisa é definir qual diferença que a gente quer fazer. Diferença em anos, em meses ou em dias. Professor, se você não sabe escrever, por que você colocou ano com Y? Porque essa fórmula específica no Excel, ela não vai usar A, que é anos, né, em português. Ela vai usar Y para anos. E como que a gente coloca? Tanto faz se você usar ano, mês ou dia. Mas é sempre importante colocá-los entre parênteses, todos. Então eu vou abrir aspas, né, desculpa. Abre aspas, Y, fecho aspas e fecho parênteses. E vou dar um Enter. Agora eu consegui calcular que a idade daquela pessoa é 35 anos. Por quê? Porque o data diff ele pega a data mais antiga, compara com a data atual e aqui está fazendo a diferença em anos. Nesse próximo exemplo a gente vai ver a diferença em meses. Beleza? Agora no cantinho da célula eu clico, seguro e arrasto para baixo para fazer aí também para todas as linhas. É isso aí, ó. Consegui calcular a idade da pessoa e o legal é, como a fórmula hoje é uma fórmula automática que sempre está retornando a data atual, se eu fechar a planilha e abrir de novo amanhã, semana que vem, mês que vem, essa idade, ela sim vai ficar sempre atualizada para mim. Agora deixa eu ir aqui para a próxima coluna, que seria o tempo de casa. Em meses que eu preciso calcular. Igual data diff, mesmo conceito, tá bom? Abre parênteses. O tempo de casa agora a gente vai usar a data mais antiga. Qual que seria a data mais antiga? Quando a pessoa foi contratada. Então vai ser aqui, ó, data de admissão, ponto e vírgula, comparado com a data de hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, eu quero em meses, então abre aspas, M fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Então é 70 meses que a pessoa já está trabalhando na empresa. Se eu quisesse em dias isso daqui, hein, eu iria trocar o M por D, Enter. Olha lá, 2.147 dias. Mas deixa eu voltar para o M, porque é o que eu preciso. Clico, seguro e arrasto para baixo e pronto. Assim eu consigo saber quem mais tem tempo de casa, quem tem menos tempo, e assim vai, né? Tem até pessoas que têm mais de 300 meses ali, pelo que eu vi, e tem gente aqui com apenas 14 meses de casa, 1 ano e pouquinho. E agora o tempo de casa em anos? Mesma coisa, só que a gente iria trocar o M por Y. Já fizemos esse exemplo aqui na idade. E se eu quisesse saber se a pessoa já pode ou não tirar férias, como que eu consigo fazer esse cálculo? Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Data das últimas férias. Se uma pessoa tirou férias nessa data aqui, 5/1/2024, será que ela já deve tirar outras férias? Não sei, depende. Depende do quê? Depende de quanto tempo já faz que ela tirou essas últimas férias. E como que a gente calcula? Depende de quanto tempo faz. Utilizando a data de hoje, para saber a diferença da data mais antiga para a data atual. Ou seja, data das últimas férias comparado com a data de hoje. Como que a gente faz isso? Podemos utilizar o data diff para retornar em meses, porque em meses fica mais fácil. Se for maior que 12, nossa, já faz mais de 12 meses que a pessoa não tira férias, e assim vai.
Então vamos lá, igual data diff, abro parênteses, e então vou pegar aqui ó, a data da última férias, ponto e vírgula, vou colocar hoje, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula, e eu quero essa diferença da data das férias com a data de hoje em meses. Então abro aspas, M de meses, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Pronto, ó. Nossa, essa daqui faz bastante, hein? Faz 22 meses que foi a última férias da Ana Souza. Então tem que avisar aqui o pessoal que a Ana precisa tirar férias. E se eu puxar e clicar aqui e arrastar para baixo, eu vou conseguir ver aí as últimas férias de todo mundo, né? Tem alguns valores aqui, pessoal, como você pode ver, que estão bem altos, ó. Por que esse 1510? 1510 é porque aconteceu de estar vazio, ó, a última férias aqui, tá bom? Então ele não está calculando ali. Se você colocar aqui qualquer coisa, um xizinho, por exemplo, ó, ele vai calcular, mas aí ele vai mostrar um errinho. Talvez fique até melhor para você ver o que de fato tem férias, o que não tem, né? Agora, indo para a próxima fórmula, vamos utilizar o PROC-V ou o PROC-X. Se você tem o PROC-X no seu Excel, usa. Não precisa usar o PROC-V, tá bom? Então, PROC-V, não precisa usar caso você já tenha o PROC-X. Se você não tem PROC-X, usa o PROC-V. Se já tem, usa o PROC-X, tá bom? PROC-X é a versão mais recente e também muito melhor aprimorada do que o PROC-V. Basicamente, com essas fórmulas, conseguimos conectar uma planilha com a outra. Puxar a informação que está num lugar e trazer para outro. Fazer uma correspondência. Mas por que eu vou usar isso na prática? Porque consegue trazer o salário de uma pessoa, de uma planilha para outra, trazer quem que é o gestor daquela área, trazer o cargo, a data de admissão, e assim vai fazer uma correspondência entre duas coisas. Nesse exemplo, eu tenho um cadastro de vários colaboradores. Nome, área, cargo, gestor, data de admissão e salário. Porém, tem algumas pessoas que precisam aqui receber um ajuste salarial. Todas? Não. Todas? E quem receber ainda vai ter a mesma porcentagem de aumento? Não. Algumas vão ter um aumento, outras vão ter outro, e tem gente que nem vai ter. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou resolver esse problema? Aqui do lado eu tenho uma tabelinha com o ajuste salarial. Aqui tem a matrícula da pessoa, ou seja, se eu pegar ó, a matrícula 1007. 1007 tá aqui, ó, Gabriela. Então a Gabriela, ela vai receber esse ajuste. Por quê? Por causa da matrícula dela que está lá na lista. E de quanto que vai ser? 8,2. Mas tá vendo que tem outras pessoas que têm 4%, 10%, 3%, 6%, vários aumentos diferentes. Como que eu posso, então, automatizar essa tarefa? Porque imagina se eu ficar fazendo isso na mão. Pego o 107, vejo que é 8,2%, retorno aqui o 8,2%, faço vezes o salário. Nossa, que trabalho que vai dar para fazer isso. Então é melhor automatizar essa tarefa. Como que a gente automatiza coisas no Excel? Utilizando o PROC-V ou o PROC-X, que é uma excelente solução para, a partir dessas matrículas, retornar o aumento correspondente ó, com as matrículas que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos usar o PROC-X, que é uma fórmula mais recente já para nos ajudar nesse exemplo prático. Igual PROC-X, 2 cliques para selecionar, 1, 2, pesquisa do valor. Eu quero então pesquisar o que, pessoal? Eu quero pesquisar essa matrícula aqui e ver, ponto e vírgula, se aquela matrícula que está aqui, ponto e vírgula, tem algum aumento. Simples assim. Então, basicamente no PROC-X a gente usa 3 coisas. O que eu estou pesquisando, aonde eu pesquiso e o que eu quero retornar, caso aquilo exista nessa minha procura. Deixa eu dar um Enter. Ele já conseguiu retornar aqui para mim 0,036, ou seja, 3,6% de aumento para a primeira matrícula. Então quer dizer que a primeira matrícula está sim dentro da lista. Se eu pegar esse valor e colocar ele em porcentagem, posso até aumentar um pouco as casinhas decimais, fica mais fácil de ver. Se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, ó, eu consigo ter o retorno aí de todos os aumentos. E aonde retorna erro é porque não teve aumento. A lógica do PROC-X seria o seguinte, ó. Matrícula 1005. Tá vendo que teve aumento? Por quê? Porque ela verificou 1005, ó. Opa, encontrou. Então ela retorna a coluna que especificamos. Super simples. É o que você procura e aquilo que você quer trazer como retorno. Posso arrastar até o final. E aí a gente já vai ter aí essa porcentagem de aumento. O legal do PROC-X é que ao invés de ficar mostrando esses erros aqui no Excel, que muitas vezes alguém que vai receber essa planilha pode achar que de fato, nossa, tem algum erro de cálculo. Mas não, é porque não existe o aumento para essa matrícula, por isso que retornou esse hashtag N/D. Porém, uma solução seria, o PROC-X é muito completo, então trocar esse erro por sem aumento.
Ou seja, troca o erro por um texto personalizado, não encontrado e assim vai. Então eu vou abrir aqui o primeiro procx, 1, 2, e lá no final dele eu vou remover o último parênteses. E então, ponto e vírgula, se não encontrado. Tá vendo que tem mais um critério aqui dentro do procx? Aí eu abro aspas e escrevo sem aumento. Fecho aspas e fecho parênteses e dou um Enter. Pronto. Agora se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo de novo, eu consigo copiar essa fórmula para todas as linhas de modo atualizado. Assim eu vou saber quem tem aumento e quem não tem. Fica bem mais automático. Uma próxima fórmula que vamos ver agora que dá para combinar muito bem com várias outras fórmulas, que seria a fórmula C, SE. O SE também nos ajuda a automatizar tarefas. Como? Ajudando a aplicar regras e criar status automáticos. Nesse exemplo que temos aqui, prático, basicamente vamos ter uma continuação do que foi feito na planilha anterior. Então aqui já está os aumentos aplicados e aquilo que não tem aumento está escrito sem aumento. Mas, lembra que eu falei que eu precisava calcular o salário novo? A gente não calculou o salário novo ainda. Só retornamos a porcentagem. E agora, como que eu calculo o salário novo? Eu preciso pegar esse valor que eu tenho, multiplicar pelo salário atual, para fazer esse acréscimo, esse aumento. Mas, se eu fizer isso para todo mundo, você concorda que aonde tem texto, ele não vai conseguir calcular. Porque como que o Excel vai multiplicar sem aumento, que é essa palavra, por um número? Não faz sentido, né? Ele vai dar erro. Vou te mostrar. Igual esse vezes esse. Olha lá, valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Usar a fórmula C para automatizar a tarefa. Como? Fazendo o seguinte, igual C. 2 cliques, 1, 2. Essa célula aqui do lado. Ela for igual, abre aspas, sem aumento, fecha aspas. Ou seja, se na célula do lado tiver escrito sem aumento, ponto e vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o próprio salário da pessoa para retornar. Ponto e vírgula, caso contrário, é para fazer o seguinte: o salário da pessoa vezes o aumento, que aí ele vai dar só a porcentagem de aumento, tá bom? Mais o próprio salário, para que de fato consigamos aqui calcular o aumento da pessoa. Deixa eu fechar parênteses e dar um Enter. Vou transformar isso aqui em dinheiro e vou clicar no cantinho e arrastar para baixo. Olha que interessante, quando o status aqui está sem aumento, veja que o salário é exatamente igual ao salário atual da pessoa, não sofreu alteração. 4.800, 4.800. Mas, quando tem aqui uma porcentagem, o Excel vai considerar essa porcentagem para fazer o acréscimo no salário. De 4.500, como exemplo, foi para 4.600. Então, a gente conseguiu fazer esse aumento. No cantinho da célula, eu posso clicar e arrastar para baixo. E aí, vou conseguir fazer esse cálculo para todos os salários diferentes. Então, aqui já está o salário novo. Poderia até agora copiar isso daqui e colar aqui para substituir, né? Copio e colo como valores, enfim. Como que ficaria isso na prática? Você seleciona tudo, dá aí um Ctrl C para copiar, Ctrl C, clica aqui no salário, botão direito, e vem aqui, 1, 2, 3 para colar valor. Porque se você colar normal com Ctrl V, ele vai colar fórmulas. E aí fica errado, tá bom? Então por isso é importante colar os valores. Então conseguimos ver de forma bem objetiva a aplicação da fórmula C, que automatiza tarefas. Quando for sem aumento, usa o próprio valor do salário como resultado. Agora, se não for, faz aí o cálculo do aumento, né? 3,6% vezes o salário, mais o salário, para aplicar de fato o aumento. Agora, falando em combinações, até para fazer essa continuação lógica, igual estamos fazendo aqui, também dá para utilizar a fórmula C junto com outras duas fórmulas, que seria C mais E e também C mais OU. É como se fosse um C um pouquinho mais avançado, que basicamente também consegue nos ajudar a automatizar tarefas, mas aqui é quando temos mais critérios ao mesmo tempo. Imagina que anteriormente fizemos esse aumento de salário, mas e se esse aumento de salário só fosse feito quando tem porcentagem de aumento e o cargo da pessoa é o cargo comercial? Então é duas coisas para verificar. Tem que verificar se o cargo é comercial, porque se for, por exemplo, TI, RH, operações, não vai considerar o aumento. E além disso, se for comercial, também tem que ter a porcentagem. Porque de nada adianta, né? A pessoa ser comercial e estar com 100 aumento. Aí também não vai receber, né? Então, como que a gente usa 2 critérios, 3, 4 dentro da fórmula C?
podemos usar o se junto com e. Se, e, se, e. Aqui nessa tabelinha eu preciso fazer o seguinte, ó. Se o status for igual a ativo e o ano de admissão for antes de 2024 e, além disso, ó, o tipo de contrato for igual a CLT, então aplicar um aumento salarial de 15%. Veja que aqui também precisamos aplicar um aumento salarial de 15%. Para todo mundo? Não. Apenas para data de admissão anterior a 2024, tipo de contrato igual a CLT e o status tem que ser ativo. Então, é 3 coisas que têm que ser verdadeiras para que possamos aplicar o aumento da pessoa. Então, vamos usar aqui, ó, igual, fórmula C, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O teste lógico, pessoal, vai ser o seguinte. Eu não consigo, dentro da fórmula C, verificar tudo ao mesmo tempo. Verificar o status está ativo? Sim, está ativo. Mas aí acabou. Eu tenho que... Já encerrou a fórmula C. Eu preciso ver mais coisas, mais status. E a fórmula C só me permite, ó, verificar uma coisa só. Então, para ampliar essa capacidade da fórmula C, dentro dela aqui mesmo, eu vou colocar a letra E, que é uma fórmula do Excel. E. 2 cliques, 1, 2. Então, olha que interessante. Agora temos uma fórmula E dentro da fórmula C. E sempre quando temos uma fórmula dentro da outra, isso é chamado de fórmula aninhada no Excel. Ou, em inglês, o pessoal também chama de nested formula, que na tradução é a mesma coisa, né? Enfim. Então, o que eu vou fazer aqui agora dentro dessa fórmula E? Colocar os critérios que eu preciso verificar, que vão ser o primeiro, o status. Tem que ser igual, abre aspas, ativo, fecho aspas. Além disso, ponto e vírgula. O cargo tem que ser igual, abre aspas, CLT, fecho aspas, ponto e vírgula. Além disso, o ano de admissão tem que ser menor do que 2024. Professor, por que você não colocou entre aspas o ano de 2024? Porque, entre aspas, a gente coloca apenas texto, tá bom? Texto, palavras, letras. Agora, quando usamos números, não precisa colocar entre aspas. Vou fechar parênteses e beleza, já definimos o nosso teste lógico. Tem que ser ativo, tem que ser CLT e tem que ser anterior a 2024. Se tudo isso daqui for verdadeiro, então, ponto e vírgula, é para retornar o quê? O aumento salarial, que vai ser 15% sobre o salário. Então, vou fazer aqui de forma bem objetiva. 1,15 vezes o salário atual da pessoa. Porque aí eu vou aplicar 15% de aumento. Caso contrário, ponto e vírgula. Caso não seja, um desses status não seja verdadeiro, aqui a gente está vendo ativo, CLT e 2024. Mas digamos que tudo isso bateu. Ativo, CLT, e quando chegou no ano, a pessoa foi contratada em 2025. Então, opa, já não bateu o ano já deu ruim. Então não vai dar aumento, né? Porque tudo tem que ser verdadeiro. E assim vai para outras categorias, né? Vai que sim, a pessoa está ativa, o ano, ela foi contratada lá em 2020, bem antigo, antes de 2024, porém o tipo de contrato é PJ, ou um outro tipo de contrato que não seja CLT. Aí também já não bateu. Então tudo aqui tem que ser verdadeiro. E caso não seja verdadeiro, olha só, o valor ser falso, coloquei aqui o ponto e vírgula, ele vai ser o quê? Sem aumento, não vai ter aumento. Então eu posso simplesmente abrir aspas e colocar sem aumento, ou escrever qualquer coisa que eu quiser, tá bom? 3 pontinhos, enfim. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Aqui tá sem aumento, ó, não deu. Ah, mas o status, ele tá como ativo. É, beleza, mas vamos ver o resto. O tipo é CLT também. Opa, bateu os dois, ó, ativo, CLT. Porém, olha a data de admissão, é 2024 e não a anterior. E se a data fosse 2020? Vou dar um Enter e olha que legal. Aqui ele calcula já o salário atualizado, viu? Ele fica automático, ó. Sem aumento, dependendo ali se a data mudar. Mas enfim, deixa eu clicar no cantinho agora e arrastar para baixo. E aí a gente consegue calcular, ó, os aumentos salariais, caso de fato aí tenha aumento, né? Seguindo esses critérios que a gente fez. Avançando mais um pouco, pessoal. Fizemos ali o C mais o E. Porém agora vamos fazer o C mais o OU. O que muda na prática? O C, junto com a fórmula E, tudo tem que ser verdadeiro, tudo tem que bater. Igual eu te mostrei, tem que ser CLT, tem que ser antes de 2024 e tem que estar ativo. E. Esse tem que ser e esse também. Tudo tem que ser verdadeiro, todos têm que bater. O OU não precisa todos baterem. Se apenas uma coisa for verdadeira, já basta. Então, nesse exemplo prático, o que a gente tem? Se o tipo de contrato for aprendiz setor 1, ou aprendiz setor 2, ou estágio, bonificar com R$150.
senão 0. Olha bem, qualquer um desses três são verdadeiros. Pode ser ou aprendiz setor A, ou aprendiz setor 2, ou estágio. Ou esse, ou esse, ou esse. Se for qualquer um desses, é R$ 150 de bonificação. Simples. Se tivéssemos utilizando a fórmula E, o E ficaria diferente. Por quê? Porque o E todos tem que ser verdade. Tem que ser aprendiz 1, tem que ser aprendiz 2 e tem que ser estágio. Tem que ser os três ao mesmo tempo. O ou já não é necessário. Ele não precisa ser aprendiz, mas se ele for estágio, já tá bom. Já vai ter os 150. Então isso é o ou um ou outro. Nesse caso, pessoal, temos aqui, ó, tipo de contrato, que é basicamente o que vamos verificar, né? Então deixa aqui do lado, ó, eu pegar uma coluna e colocar aumento ou bônus. Aumentar um pouquinho o tamanho. E aqui vamos fazer a nossa verificação, ó, igual C. Dentro da fórmula C, vamos colocar a fórmula U. 2 cliques, 1, 2. Então, ó, dentro da fórmula C, temos agora aqui a fórmula OU. E dentro do OU é o mesmo funcionamento da fórmula E. Vamos colocar tudo que precisamos aqui, ó. Primeira coisa, eu preciso ver se o tipo de contrato que eu tenho aqui é igual a aprendiz setor A1. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Além disso, eu tenho que ver se o tipo de contrato é igual a, abre aspas, aprendiz a setor A2, ponto e vírgula, ou é aprendiz de qualquer setor, 1 ou 2, ou o tipo de contrato tem que ser igual, abre aspas, estágio, fecho aspas. Beleza, se for qualquer um desses três, tá jóia, fechou, é isso mesmo. Fecho parênteses, ponto e vírgula. O valor se verdadeiro. Se verdadeiro, sim, bônus de 150. Vou até escrever, ó, bônus, abre aspas, bônus de 150. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, caso nenhum desses três seja verdadeiro, não é aprendiz e também não é estágio. Então não vai ganhar bônus. Então é 0. Fecho parênteses, enter. Beleza, aqui deu 0. Por quê? Porque o tipo de contrato não é nem aprendiz setor A, nem setor 2 e nem estágio. Agora, se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo verificar quem aí que vai ter bônus. Olha que legal. Vamos pegar esse exemplo. Por que teve bônus de 150? Porque aqui ele é um aprendiz do setor A1? Não, não é. Ele é um aprendiz do setor A2? Não, não é. Ele é um estágio? Sim, é. Então bateu. Qualquer um dos três pode ser verdade. E nesse caso foi o estágio. Por isso que ali retornou o bônus. Então é assim que a gente usa tanto o C, quanto C mais E, quanto C mais OU. E lembrando, né, que todas essas fórmulas aqui podem ser usadas entre si também. C com E, mais OU, mais C, C dentro de C, e assim vai. É uma combinação lógica que dá para fazer de várias e várias e várias maneiras diferentes, tá bom? Agora vamos ver aqui, pessoal, o conte.sys. O que o conte.sys faz? Algo talvez mais simples, né, do que as fórmulas anteriores que a gente viu de lógica. O conte.c simplesmente conta coisas. Quero saber quantos funcionários tem por cada cargo, por cada setor, por cada data de contratação. Você consegue saber, então ele faz contagem, conta coisas. Vamos aqui na planilha de conte.sys e temos informações novamente sobre RH, um quadro aqui de colaboradores, ID, nome, setor, cargo, tipo de contrato, filial, turno e o status do colaborador. Vamos começar contando algo talvez bem simples, como por exemplo, a quantidade de colaboradores que estão ativos e a quantidade de desligado. Imagina só ter que ficar contando isso daqui na mão. Então eu escrevo aqui em qualquer célula, ativo, desligado, e ao invés de eu mesmo ficar contando ativo, 1, 2, 3, 4, vai demorar pra caramba, né? E outra, vai que essa tabela aqui é atualizada. Você tem que fazer a contagem tudo de novo? Não, né? Dá muito trabalho fazer isso. Então a gente pode usar o igual conte.sys para deixar aqui do lado um cálculo totalmente dinâmico e automático. Atualizou a tabela, o cálculo também já atualiza para você. Vamos lá, igual conte, com T mudo, tá bom? Conte.sys. 2 cliques para selecionar. 1, 2. O que a gente vai fazer e selecionar dentro dessa fórmula de contagem? Basicamente, o que a gente quer contar, o intervalo em si, a tabela geral zona, tá bom? Então, o que eu vou selecionar aqui nesse intervalo? Tudo que eu quero verificar se eu devo ou não contar. E dentro do critério, eu especifico o que dessa lista aqui que eu quero. Então, vamos lá. Intervalo.
toda a coluna H. Eu posso tanto clicar e arrastar, ou aqui em cima na letra H, eu já clico e seleciono tudo de uma vez, é mais fácil. Ponto e vírgula. Qual que vai ser o meu critério? O nome que eu escrevi ali em cima, ó, ativo, Enter. 67, então tem 67 ativos. E se acontecer de eu pegar aqui um ativo e deletar? Olha o que acontece. Ele também atualiza automaticamente. E se eu devolver o ativo? Ele já atualiza automaticamente. Então assim a gente tem uma contagem bem simplificada, objetiva e também dinâmica, aparecendo sempre na tela. Desligado, mesma coisa, igual conte.sys, 2 cliques, 1, 2. Eu quero contar a coluna H, ponto e vírgula, mas apenas aquilo que for igual a desligado. Enter. 3. Então tem 3 desligado. E se eu acrescentar um desligado novo aqui, ó, desligado. Enter. O número atualiza para 4 e o ativo diminui 1. A contagem também podemos usar para outras coisas. Dá até para combinar critérios. Eu quero saber só o colaborador ativo da filial de SP, por exemplo. Dá para fazer isso, dá para combinar critérios. Quero saber só quem está ativo da filial SP do setor de RH. Também dá para fazer. Vamos fazer isso então com mais de um critério? Você pode colocar quantos critérios você quiser, tá bom? Aqui então o que eu quero ver? Tudo que está ativo do setor de RH na filial SP. Então são esses 3 critérios que eu vou considerar. Igual conte.sys. Se eu quiser só 2 critérios, é só você usar 2. Se eu quiser 4, é só você usar 4 e assim vai. 2 cliques, 1, 2, intervalo do critério 1. O que eu vou começar aqui, hein, pessoal? Vamos começar com o ativo? Então vamos pegar a coluna H. Dentro da coluna H, ponto e vírgula, eu quero ver só quem está ativo. Pronto. Ponto e vírgula. Agora, intervalo de novo. Agora o meu intervalo vai ser aqui, ó. O setor. Dentro desse setor, eu quero ver apenas, ponto e vírgula, quem é RH. Ponto e vírgula. E por fim, eu vou selecionar a filial. E dentro da filial, ponto e vírgula, eu quero ver só quem é filial SP. Então a contagem só vai ser feita se tiver ativo, RH e filial dentro da mesma linha. Ou seja, se essa linha aqui atender a esses 3 critérios ao mesmo tempo. E assim vai, né? Para todas as linhas que a gente tem. Enter. Opa, bateu 0. Não tem nenhum, então, com essas 3 combinações. Deixa eu mudar a filial SP para matriz. Aqui, ó, tem matriz também. Vamos ver, será que tem? Matriz. Enter. Opa, matriz deu 7. Legal. E se fosse agora, ao invés de RH, o setor de marketing. Vamos colocar aqui, ó, ao invés de RH, marketing. Enter. Opa, deu 0 de novo. Mas agora eu vou mudar a filial e colocar filial RJ. Enter. 0 também. E filial SP. Enter. Ah, bom, agora deu 5. Então essa combinação, ativo, marketing, filial SP, igual a 5. Assim que a gente usa contagem aqui no Excel com critério, para contar só o que precisamos. Algo talvez similar com a contagem com critério seria a média com critério, média CES. O que ela faz? Tira a média daquilo que precisamos. Como exemplo, média salarial por departamento. Qual departamento que tem a maior média salarial? Quanto que tem de cada departamento? E assim vai, né? Então dá pra gente fazer essas médias utilizando média CES. Aqui eu vou te dar um exemplo, ó. Eu vou pegar analista comercial, deixa eu até copiar, ó. Ctrl C, pego aqui, ó. Então essa célula, dou um Ctrl C para copiar e depois a gente usa Ctrl V para colar, tá bom? Copio, clico aqui do lado, pego também desenvolvedor, copio, colo aqui do lado e pega mais esses 2 aí, tá bom, né? Não preciso pegar todos, deixa eu aumentar um pouquinho e é isso aí. Digamos que eu gostaria de saber aqui, então, a média salarial dessas áreas da empresa. Como que eu faço isso? Somo tudo na mão e depois divido pela quantidade que tem de cada coisa? Até daria para fazer, né? Mas demora bastante. Então vamos automatizar essa tarefa. Fazendo igual média CES. 2 cliques. 1, 2 para selecionar. Intervalo da média. Do que eu quero tirar a média? Da coluna G, do salário. Então pego toda a coluna G, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério, pessoal? Meu critério vai ser o departamento. E dentro desse departamento, eu só vou tirar a média do salário, C, ponto e vírgula, ele bater com a célula que eu tenho aqui do lado. Então eu vou tirar a média do salário, ponto e vírgula, se o departamento, ponto e vírgula, for igual ao que eu escrevi aqui. Enter. 4.500. Deixa eu colocar em dinheiro,
clicar no cantinho e arrastar para baixo. Olha que legal. Então aqui a gente teve a média salarial de todo mundo. Simples assim, já finalizou. E no mais adiante, temos uma próxima fórmula que é talvez a maior de todas, né? Em questão de nome. Dia trabalho total, ponto INTL, internacional. O que essa fórmula faz? Consegue calcular a diferença de duas datas em dias úteis. E também considerando feriados. Mas por que isso é importante? Porque, como já vimos, dá para calcular a quantidade de dias que a pessoa já tem na empresa, meses, tempo de casa, idade. Mas e se eu quiser saber em dias úteis? Por quê? Para saber quantos dias úteis a pessoa já trabalhou na empresa. Quantidade de dias úteis entre admissão e desligamento. Por que eu preciso saber disso? Para poder fazer acertos proporcionais, para saber o quanto que a pessoa trabalhou. A pessoa trabalha todo dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo? Não. Então podemos calcular apenas os dias úteis entre uma data e outra. E isso pode ser muito útil, inclusive para outras aplicações. Você faz prestação de serviço e faz manutenção de uma máquina. E o seu prazo é 10 dias úteis. Pois bem, você pode usar os 10 dias úteis dentro dessa fórmula também, para conseguir calcular quando que vai ser esses 10 dias úteis, e não apenas dias corridos. Pagamento de conta, pagamento de boleto, vencimento e diversas aplicações, né? Aqui eu tenho uma tabela que basicamente o que eu vou utilizar é a admissão e o desligamento. E eu preciso ver qual que é a diferença da admissão para o desligamento. Mas simplesmente fazer a diferença de uma data e outra? Não, eu preciso considerar dias úteis. Além dos dias úteis, eu também posso especificar feriados, folgas e assim vai, tá bom? Vou te mostrar os dois exemplos. Então, primeiro, dias úteis. Sem feriado, sem nada, tá bom? Depois a gente considera os feriados e eu te mostro como fazer. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E aqui dentro dessa fórmula, vamos igual dia, trabalho, essa última aqui é a maior zona de todas. Dia, trabalho, total, ponto INTL. 2 cliques, 1, 2. Essa fórmula, pessoal, ela tem basicamente 4 partes. Data inicial, data final, fim de semana e feriados. Então você consegue especificar a data do início, a data do fim, o que é dia de semana, final de semana, se é sábado, se é domingo, se é só domingo, só sábado, e quais são os feriados. Data inicial vai ser a data mais antiga. No caso, nesse exemplo, a data de admissão. Ponto e vírgula. Data final, que é a data do desligamento. Pronto. Com essas duas células, eu já conseguiria calcular os dias úteis entre uma data e outra. Ponto e vírgula. O legal é que também conseguimos definir o que é o final de semana para a empresa. É sábado e domingo? É domingo e segunda? É somente domingo? Somente é sábado? Então você seleciona certinho aquilo que você quer. Eu vou usar sábado e domingo, tá? 2 cliques, 1, 2. Feriado ainda não vou usar. Então vamos finalizar por aqui, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, ó. 2069 dias entre essa data aqui e essa data aqui. Em dias úteis, tá? Se eu te mostrar um exemplo prático da diferença simples, sem usar dia útil, você vai ver que realmente é grande. Igual, vou pegar aqui o desligamento, menos a admissão, e vou dar um Enter. Então, dias corridos seriam 2.896 e dias úteis 2.069. É quase 1.000 dias de diferença, né? Então é bastante coisa. Por isso que é importante aprender a utilizar dias úteis aqui no Excel. Pronto, então fizemos os dias úteis, deixa eu clicar e arrastar para baixo, e aqui tá para todo mundo. Com essa coluna eu já conseguiria calcular os dias úteis que a pessoa trabalhou desde o início até o final da sua jornada dentro da empresa. Só que, além disso, eu vou fazer dias úteis com feriados. Enter. Vou aumentar aqui um pouco. Feriado não tem acento, né? Deixa eu tirar. Pronto, é isso aí. Os feriados você mesmo pode especificar. Especificar onde? Dentro de uma listinha, de uma tabelinha. Então aqui nesse caso, ó, no cantinho, eu vou escrever feriados. E eu mesmo vou colocar as datas que eu acho que é feriado. Você pode, lógico, você pode pegar até na internet os feriados de todos os anos e copia e cola aqui dentro, que funciona, certo? Mas, só por questões didáticas, eu vou fazer uma simulação aqui para você. Digamos que no dia 24/12 de 2024 era feriado, no dia 25 também, no dia 1 do 1 de 2025 foi feriado, no dia 24 do 12 de 2025 também, no dia 25 também, e no dia 1 do 1 de 2026 foi feriado. Bom, coloquei esses feriados aqui, né? Então vamos ver se considerando esses feriados, você pode colocar mais? Pode colocar quantos você quiser.
Vamos ver se considerando esses feriados, interfere na diferença desse cálculo para o cálculo que vamos fazer agora. Igual, mesma fórmula, dia, trabalho, total, ponto e NTL. 1, 2. Data inicial é a data de contratação da pessoa, ponto e vírgula. Agora vai pedir aqui a data final, que é a data do desligamento, ponto e vírgula. O fim de semana, pessoal, vou considerar sábado e domingo também, 1, 2, ponto e vírgula. E por fim, vamos usar aqui os feriados. Eu vou clicar, selecionar as datas que eu coloquei. Você vai selecionar um espaço maior? Você vai selecionar o cabeçalho? Não, você vai selecionar só as datas, tá bom? Muito importante também, você selecionou as datas, essas datas, quando você descer a fórmula, puxar ela para baixo, esse intervalo aqui, ele vai acabar sendo também deslocado para baixo. E isso não pode acontecer. Então o que você vai fazer? Quando você selecionou aqui as datas, você vai apertar no seu teclado a tecla F4. Ó, aqui no final é F4. Por quê? Porque vai adicionar várias vezes o símbolo de cifrão, dólar, antes e depois de linha e coluna. Porque assim você consegue travar essa seleção que você fez. Enter. Beleza. Então deu diferença, ó. 2069, 2063. É isso aí, deu diferença. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 dias de diferença. Deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo. Talvez dê diferença em todos, né? Se a gente pegar até aqui, ó. 29, 29. E esse aqui é 29, 23. Então veja que sim, a gente consegue também aplicar feriados no cálculo de dias úteis entre uma data e outra. Agora, a última fórmula que eu gostaria de mostrar, que talvez seja uma das mais importantes de todas, é tabela dinâmica mais filtro. Mas espera, professor, tabela dinâmica não é fórmula. Não é fórmula mesmo. Então por que eu estou mostrando aqui? Porque a tabela dinâmica consegue fazer muitas coisas que as fórmulas fazem. Como exemplo, pegar uma tabela e resumir as informações. Fazer contagem, igual fizemos. Contar a quantidade que eu tenho de colaboradores em cada setor. Contar a média salarial de cada colaborador, de cada setor, de cada área. Fazer uma soma dos salários por área, por gestor, por funcionário, e assim vai. Então a tabela dinâmica é uma ferramenta que consegue nos ajudar na organização, resumo, análise e criação de relatórios. Já ouviu falar do dashboard em Excel? Gráficos, análises, tudo isso a gente consegue fazer com tabela dinâmica. Então aqui eu tenho uma planilha bem grandona, com várias e várias linhas, e eu gostaria de fazer algumas análises. O primeiro passo que eu gosto muito de fazer é ter, né, essa base de dados. Então a gente precisa ter a nossa base de dados. O que é a base de dados? É uma tabela com informações, uma planilha. Depois, o que eu gosto de fazer também é transformar em tabela de fato. Usar a ferramenta de tabela para converter tudo isso aqui em tabela. E aí sim usar as tabelas dinâmicas. Como que fazemos isso? É só você clicar, segurar e arrastar toda a sua planilha aí do Excel. Pronto. Agora lá em cima você vai em inserir e então tabela. Tenha certeza que sim, você vai marcar a opção que a sua tabela tem cabeçalhos. Ok. Pronto. Veja que inclusive mudou o layout, a cor dessa tabela. Agora sim, de fato, temos uma tabela. E por que tabela? Porque a tabela tem muitos benefícios, inclusive quando você vai trabalhar com tabela dinâmica. Um dos benefícios são, quando você vem na última linha e acrescenta novas informações, olha o que acontece. Enter. Automaticamente essa nova linha ela já é acrescentada na tabela. E assim fica bem mais fácil você conseguir atualizar a sua tabela dinâmica. Ou seja, você faz as análises uma vez só e tudo que você atualizar aqui de novas linhas, novos dados, já vai também ser atualizado na sua tabela dinâmica. Fica bem mais fácil de fazer essa atualização. Para inserir a tabela dinâmica, eu posso simplesmente clicar no Inserir, Tabela Dinâmica, e clicar no OK. O Excel vai abrir para mim uma nova planilha aqui embaixo, e à esquerda eu vou conseguir verificar a tabela dinâmica, e à direita eu vou conseguir verificar as configurações dessa minha tabela dinâmica, como os campos da tabela dinâmica, que nada mais são do que as colunas que temos na nossa tabela. Matrícula, nome, área e assim vai. E aqui embaixo temos os campos, como filtros, linhas, colunas e valores. O legal é que, se eu pegar, é só você pega o que está aqui em cima, segura e arrasta nos campos ali embaixo. Vou te mostrar um exemplo prático. Eu vou pegar, pessoal, área. Pego, seguro e solto dentro das linhas. O Excel vai abrir para mim cada área que eu tenho lá naquela tabela. Olha só, já fez um resumo para mim. E se eu quisesse saber o salário total por área? Eu posso muito bem agora pegar o salário, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. Porque o Excel vai fazer uma soma de todo o salário, tanto o total, quanto também distribuir por cada linha.
que eu tenho comercial, financeiro, jurídico, e aí eu já consigo ter um resumo completo. Como que a gente faria isso na prática? Usando soma Cs, que foi o que aprendemos. Mas nesse caso, quando precisamos de uma análise mais detalhada, a tabela dinâmica consegue nos ajudar. Além disso, olha só, vou te mostrar mais um exemplo. Seleciona toda essa tabela dinâmica que você fez para aproveitar. E então você vai dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, tá pessoal? Para copiar e colar aqui do lado. Clica aqui do lado, dá um Ctrl V. Pronto, duplicamos a tabela. Mas nessa segunda tabela eu vou ver uma coisa diferente. Eu vou vir aqui nos campos, clicar na área, remover, clicar no valor e remover. Eu quero ver agora os cargos, então pego o cargo, seguro e solto dentro das linhas. Pronto. Vai mostrar uma lista completa de todos os cargos. Mas eu quero ver a quantidade de pessoas que tem dentro de cada cargo. Como que eu faço? Eu vou fazer uma contagem do próprio cargo. Então eu pego o cargo em si de novo, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. Aí eu vou conseguir ter uma contagem dos cargos. Além disso, eu gostaria de ter uma média salarial. Como que eu faço? Vamos pegar então o salário, pego o seguro e solto dentro dos valores. Mas o Excel vai fazer para mim uma soma. E eu não quero uma soma. Eu quero uma média desse salário. Como que eu faço? Ao invés de eu usar a soma, eu clico aqui no salário, na soma, configurações e troco soma por média. Veja que aqui eu também poderia fazer uma contagem, pegar o maior valor de todos, o máximo, o mínimo, mas eu vou ficar com a média e clicar no OK. Pronto. Agora aqui eu tenho tanto a quantidade de pessoas em cada cargo, além da média salarial desse cargo. O que dá para, além disso, fazermos? Um filtro dinâmico e automático aqui nessa tabela dinâmica. O filtro seria algo para nos ajudar a filtrar a tabela. Por exemplo, aqui você concorda que você está vendo uma listagem completa de todas as áreas, assim como a contagem e a média salarial. Mas, e se você quisesse ver essa tabela apenas para o ano de 2026, ou de 2020, ou ainda você quer ver apenas as informações referentes ao gestor João. Você quer ver só uma análise pelo gestor João. Como que você faz isso, hein? Utilizando filtros. Ao invés de mostrar toda a tabela, puxando todos os dados, 2025, 26, 27, 28, todos os gestores, Ana, Maria, João, José, você pode filtrar só o que você quer. Então vou clicar dentro dessa tabelinha, e aqui em cima, análise de tabela dinâmica, eu vou inserir segmentação de dados, e aqui você pode marcar qualquer caixinha que você quiser, para utilizá-la como filtro. Eu quero pegar o gestor, por exemplo. Então vou pegar aqui, caixinha do gestor, marco e clico no OK. O Excel vai abrir para mim essa caixinha aqui do lado, onde eu posso selecionar só o gestor que eu quero. Então digamos que dessa tabelona eu quero ver apenas as coisas relacionadas à gestora Camila Freitas. Pronto, olha que legal. A tabelinha foi atualizada para mim. Agora eu quero ver o Marcos Vieira. Pronto. Patrícia, Júlio, Jorge, Paula. E assim vai. Olha que legal, pessoal. Agora, se eu clicar nesse xizinho aqui, eu consigo limpar o filtro e mostrar tudo por completo. Se você quiser também, nessa tabela dinâmica, você pode clicar em inserir e colocar um gráfico, para ficar mais fácil de você visualizar as informações. E o gráfico fica ainda melhor quando você filtra, porque você, dessa forma, consegue visualizar só o que você filtrou. Então, tanto o gráfico quanto a tabela são atualizados de modo automático, para você ver só o que você filtrou. Então, com essas 10 fórmulas e também com a tabela dinâmica, que seria a 10ª junto com o filtro, espero que possa te ajudar bastante no seu dia a dia, tanto para automatizar tarefas, quanto para ganhar tempo aí no seu dia a dia, né, para resolver problemas. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, professor, faz 10 fórmulas para a área tal. Manda aí nos comentários, porque eu consigo trazer mais vídeos relacionados a esse assunto. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.